Muito bom poder encontrar novamente com você, podendo agradecer a Deus pela nossa existência, agradecer a Deus por sua benevolência em cuidar de cada um de nós, nos sustentando, nos fortalecendo a cada dia por meio da sua palavra, por meio dos momentos que nós dedicamos em passar na presença de Deus, buscando conhecê-lo cada vez mais. Nós temos estudado nesses últimos dias sobre salvação, sobre graça, sobre a entrega de Cristo por nós para nos dar a vida eterna, para nos treinar numa vida de piedade, numa vida de santidade, uma vida sensata, uma vida justa diante do nosso Deus, testificando ao mundo a transformação que o Evangelho fez em nossas vidas. Contudo, muitos não têm muita certeza da vida eterna, muitos ainda não têm a garantia de que Cristo voltará para buscá-los para viver uma eternidade no novo céus e na nova terra. E pode ser que muitos, talvez por falta de conhecimento, por falta de dedicação, por falta de entrega à palavra de Deus, não compreendem essas coisas. E nós temos o grande desafio de trabalhar sobre essa garantia da salvação, essa certeza da salvação. O que é garantia, o que é segurança, como que nós podemos compreender e entender essas coisas. João capítulo 20, versículo 30 e 31 fala que todas as coisas que Jesus fez foram escritas e registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo em seu nome tenhais vida eterna. A palavra de Deus ela nos ensina que segurança é quando nós confiamos em Jesus Cristo como nossa única segurança para a vida eterna. Confiar em Cristo, confiar no seu ser, na sua pessoa, na sua obra, torna realmente a nossa vida eterna uma realidade espiritual. Vejam bem, a crença ou a descrença não anula a verdade de Cristo, ou se Cristo é verdadeiro, ou se Cristo é falso. O que nós precisamos entender é que a Escritura diz quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós e como Ele fez. É isso que o dá credibilidade, quem Ele é, o que Ele fez, como Ele fez e por que Ele fez. Então, se alguém acredita ou não, isso não torna Jesus falso ou verdadeiro. Como eu mencionei, a Escritura foi escrita e registrada para que creiais que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e que crendo em seu nome, você tem vida eterna. Se confiamos na pessoa, na obra de Cristo para a salvação pessoal, a segurança é um fato. Então veja bem, eu tenho plena confiança na pessoa de Cristo. Eu sei quem Ele é, eu sei de onde Ele procede, eu sei de quem Ele é filho, eu sei que Ele é o Deus encarnado e a sua obra, se eu entendo a sua obra, a razão pela qual Ele veio, por que Ele veio como Deus, por que Ele veio como homem, por que Ele morreu em meu lugar, por que Ele me substituiu, por que Ele pagou o preço dos meus pecados. Então vejam bem, se eu entendo a sua obra justificadora e isso Ele fez por graça, não por mérito meu, não por obra minha, então isso me dá também segurança. A segurança é aquilo que nós cremos lá em Cristo, é aquilo que nós vemos em Cristo, no ser dele, na pessoa dele, na obra que ele realizou. Por isso nós temos essa segurança de que estamos salvos em Cristo por causa da sua pessoa e por causa da sua obra redentora. Quando a gente pensa sobre garantia, vejam bem, a garantia é a realização confiante dessa segurança. Então vejam bem, é a compreensão daquilo que nós temos em Cristo. Como que eu posso ter garantia de que Cristo me salvou? É porque eu tenho compreensão do que eu tenho nele. Vejam bem, a Bíblia diz que se nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós cremos nele como o Filho de Deus que se encarnou, se nós cremos nele como o único mediador entre nós e Deus, se nós cremos
que Ele é a propiciação de Deus, aquele que nos substituiu na cruz do Calvário para satisfazer a ira de Deus, a santidade de Deus. Então vejam bem, é essa compreensão de que Ele é o meu mediador, de que Ele é o meu substituto, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele me perdoou de todos os pecados e que, de fato, Ele fez isso unicamente como prova do seu amor por mim, fundamentado na sua graça, e a compreensão disso me dá garantia de que eu estou inserido nisso por graça, não por mérito. Essa é uma doutrina crucial que deve afetar a minha mente, o meu coração, a sua mente, o seu coração, de modo que transforme todas as áreas da nossa vida. Veja bem, se eu entendo que é graça, então eu não mereço. Embora se eu não mereço, então eu não posso viver da maneira que eu quero, como eu gostaria de viver. Eu tenho que viver de conformidade com aquele que se entregou graciosamente por mim e morreu em meu lugar e me substituiu na cruz. Vejam bem, se você entende isso, isso te traz a garantia. Vejam bem, Paulo escrevendo Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente as demais coisas com ele? Então vejam bem, a garantia está no fato de que eu entendo daquilo que ele realizou por mim, a obra redentora que ele fez, que ele consumou de forma perfeita, cabal. E isso precisa promover segurança lá no meu coração. A garantia de quem ele é, a garantia do que ele fez, né? Mas a compreensão do que ele fez por mim pessoalmente. Eu preciso entender que aquilo que ele fez por mim. Ele fez no meu lugar. Ele estava me substituindo. E o texto clássico para a gente poder entender isso é Isaías 53, quando o profeta diz: e ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o castigo que era contra nós foi lançado sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vejam bem, Jesus Cristo é a única provisão de Deus, não é? Ele é o único mediador, ele é o único caminho, ele é a vida e a verdade pela qual o homem é redimido, o homem é restaurado, o homem é perdoado dos seus pecados. Então nós precisamos parar diante dessas verdades e perguntar qual é a certeza que nós temos da nossa vida eterna. Nós temos segurança, nós confiamos em Cristo. Nós confiamos que a sua obra foi perfeita, foi plena e que ele cumpriu e que ele pagou cabalmente toda a nossa dívida com Deus. Nós temos plena convicção, nós temos segurança de que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus e crer nele nos dá a vida eterna, crer na sua pessoa e na sua obra nos dá a vida eterna. Se nós confiamos na sua pessoa, se nós confiamos na sua obra, nós temos uma salvação pessoal, segura. Isso é fato, isso não é história, isso é convicção, isso é realidade espiritual, convicção que nós temos. Vejam bem, qual é a garantia que você tem? É que ele fez isso gratuitamente, ele fez isso por graça, ele fez isso por amor. Nós temos citado muitas vezes Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. As pessoas precisam ter certeza de vida eterna. Se você ainda não tem certeza de vida eterna, se você ainda não tem segurança, se você ainda não tem garantia, você precisa assistir os demais vídeos que nós faremos a partir de agora para trabalhar essas ideias, para dar a você essa segurança, essa garantia, essa certeza, essa estabilidade da obra redentora, da pessoa de Cristo, da redenção, da salvação, da vida eterna, da justificação que Deus nos dá em Cristo Jesus. E nós precisamos continuar juntos meditando, mas na expectativa de que isso afete a sua vida,
na expectativa de que isso faça de você uma nova criatura, que isso desafie você a olhar para os seus comportamentos, a olhar para as suas palavras, a olhar para as suas escolhas, as suas ações e estabelecer como regra, como princípio, que isso que Jesus é para você, isso que Jesus fez no seu coração, tirar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne, te regenerar, você estava morto em seus delitos e pecados e Ele te dá a vida eterna, isso precisa agora ditar as regras para você, isso precisa determinar a sua conduta, a sua ética, o seu envolvimento com Ele, o seu envolvimento com a sua palavra, o seu envolvimento com a causa dEle, com a igreja dEle, a forma como você se relaciona dentro de casa, a forma como você se relaciona com os irmãos na igreja, com a sociedade. Tudo precisa partir desse princípio, de que Ele te deu a vida eterna, Ele tirou o seu coração de pedra, te deu um coração de carne, Ele te fez nova criatura e dia após dia Ele está conformando você à imagem e semelhança dEle, para que você viva, para que você exista, para que você haja, para que você pense de conformidade com Ele, para a glória dEle, para o testemunho do nome dEle e do Evangelho. Então compartilhe, esteja no próximo vídeo que nós vamos dar continuidade a trabalhar essa segurança, essa estabilidade, para que você seja uma pessoa segura. Eu habitarei